Olá, meus caros. Eu me chamo José Gilberto Meira Júnior, mais conhecido como Gilberto, e estou aqui a convite dos meus amigos do Conselho Regional de Contabilidade para dividir com vocês algumas modificações recentes no mundo da substituição tributária aqui no estado do Paraná. Como todo aquele que atua na área sabe, o assunto vem sendo remoído, remontado e discutido notadamente a partir de uma decisão de 2016 do Supremo Tribunal Federal. E agora em janeiro deste ano, o governo do estado efetivamente regulamentou o procedimento. O assunto que nos traz aqui em especial tem a ver com um arquivo magnético que foi criado já a partir da apuração de janeiro para a entrega dos contribuintes substituídos do ICMS do estado do Paraná, visando a recuperação, a restituição, o ressarcimento e eventual complementação da substituição tributária. Como todos devem saber, é efetivamente o assunto do momento, tem gerado muitas dúvidas e nós não imaginamos que nesse rápido podcast nós consigamos aqui traduzir todas as dúvidas em respostas, mas com certeza o tema vai evoluir. De qualquer forma, nós iniciamos o nosso bate-papo rápido aqui, trazendo para vocês as razões que levaram para essa modificação. Muitos têm dito que é mais uma modificação desnecessária, talvez por desconhecimento da história, porque nós tivemos uma decisão em setembro de 2016, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que mudou a história da recuperação e do ressarcimento e restituição do ICMS substituição tributária, que vinha sendo mantido desde maio de 2002. E, a partir daí, nós tivemos uma decisão oriunda dos estados de São Paulo e também do estado de Pernambuco, que fizeram com que o entendimento vigente no artigo 150, parágrafo 7º da Constituição, permitisse uma ampliação do conceito da definitividade da substituição tributária. Neste contexto, quando falamos em mudanças, os fundamentos estão contidos basicamente no texto constitucional e o que nós vamos falar aqui tem que levar em consideração também a própria Lei Complementar 87 e 96, a Lei Candir, as regras gerais de substituição tributária, lastreadas no Convênio 142 de 2018 e as demais regras vigentes aqui no nosso regulamento do Estado do Paraná. Tudo começou, para se ter uma noção da linha do tempo e trazendo como referência a Constituição de 88, é evidente que a substituição tributária ela é existente há muito tempo em nossa terra, a rigor em nível mundial já se tem conhecimento da substituição tributária desde o século XVIII na Grã-Bretanha. Mas aqui no Brasil, pelo menos a partir da década de 40 e nos anos 50 em especial, nós já tivemos a implementação. E no ICMS ela ganhou corpo. Tomamos por parâmetro a Constituição Federal, o artigo 150, que posteriormente, no ano de 1993, por meio da emenda, foi acrescido pelo parágrafo 7º, dizendo que não ocorrendo fato gerador presumido, seria devido à imediata e preferencial restituição do ICMS cobrado em demasia. Partindo-se da premissa que eu cobro antecipadamente, nós teríamos aí um imposto a ser cobrado em valor exaustivo e que deveria ou não ser restituído. A partir do ano de 2002, nós tivemos uma diferença de entendimento oriunda de uma ação declaratória de inconstitucionalidade do Estado de Alagoas, a 1851, em que o Supremo Tribunal Federal, em maio daquele ano, entendeu que não seria devido nem a restituição e nem a complementação da insuficiência quando a lei estadual não previsse isso em seu ordenamento. Imediatamente, quase todos os estados, à exceção de Pernambuco e São Paulo, retiraram de suas legislações a possibilidade. Nós tivemos, de maio de 2002, então, uma situação em que qualquer insuficiência ou qualquer complemento não seria devido em função da substituição tributária. O assunto continuou sendo debatido até outubro de 2016. Efetivamente, dia 20 de outubro de 2016, que é a data da publicação de uma nova decisão oriunda de duas ADIs, a 2.675 do estado de Pernambuco e a 2.777 de São Paulo, que reviram e revisitaram o tema e entenderam que a ideia de não existência do fato gerador presumido aplicava-se também quando nós tivéssemos aí uma Puxou. Pode Tá. continuar da explicação. Tá.
nós tivemos uma modificação bastante ampla no entendimento segundo o qual, havendo um excesso de tributação na origem e não sendo configurado isso na etapa final, notadamente na venda do substituído ao consumidor final, o contribuinte também teria direito a restituir. Ou seja, até maio de 2002, a ideia era só se a operação não se realizasse. A partir de outubro de 2016, inclusive em relação ao valor. Isso gerou uma obrigação. O assunto foi efetivamente garantido por meio até de um tema geral de repercussão, o número 201, ficando pacífico de que todos os estados, a partir de outubro de 2016, teriam que restituir, lá na etapa final, um excesso de tributação. E aqui também, uma decisão que não levou em consideração a complementação, mas que foi comentada quando do decisório do Supremo Tribunal Federal, a discussão do complemento de preço, que é algo que mais adiante nós iremos tratar. É bom lembrar que neste período, a interpretação que se fazia a partir do parágrafo 7º do artigo 150 era restrito apenas se a operação se concluísse ou não. A partir desta mudança, nós começamos a trabalhar também na majoração ou não do MVA aplicado originalmente. Essa é a ideia principal. O tema, desde 2016 até recentemente, não tinha tratamento específico aqui no estado do Paraná, e o que tínhamos aí sobre restituição, recuperação e ressarcimento era a norma de procedimento fiscal número 27 de 2017. Até que, em 2018, com um recurso extraordinário oriundo de Minas Gerais, ocorreu o que nós chamamos aí de modulação. Né? A modulação ela pode se dar em dois níveis, o efeito chamado ex-tunc e o efeito ex-nunc. O ex-tunc teria a dizer que seria retroativo a todo o período passado. Do ponto de vista jurídico, só é retroativo, neste caso da decisão ex-nunc, se você efetivamente ingressou no judiciário. Portanto, se você não ingressou, a sua possibilidade de recuperação, ela ocorre a partir da decisão oriunda de 20 de outubro de 2016, que é a data que nós temos que considerar como data ACOA para termos de procedimento nesse sentido. A modulação ocorreu e a partir dela nós tivemos aí uma alteração na lei orgânica aqui do estado do Paraná, a lei 11.580 de 1996, por meio da lei 19.595. Lá no seu artigo 6º, ela estabeleceu que a Lei 11.580 de 96, no seu artigo 31, teria essa possibilidade de restituição, de recuperação e acrescentou algo que não consta da decisão original do Supremo Tribunal, a hipótese de complementação, que é um tema também a ser objeto de discussão. A partir da lei, nós tivemos agora em janeiro, e foi o motivo dessa grande discussão, o decreto 3886 de 2020, que estabeleceu aí a criação desse arquivo magnético, que nós vamos mais ou menos explicar para vocês como funciona, e estabelecendo alterações específicas no capítulo da substituição tributária, anexo 8, regras de recolhimento e também regras de restituição, basicamente. O assunto, naturalmente, gerou uma norma de procedimento fiscal, que é a número 3, que deve, sim, ser objeto de consulta, porque ela traz uma série de orientações quanto ao procedimento, para se conhecer a operação propriamente dita. A partir desta norma de procedimento fiscal, se gerou o manual do arquivo magnético, chamado ADRC. É bom lembrar que o modelo é muito parecido com o modelo catarinense, lá se chama DRC, aqui é ADRC, e é importante se observar que é basicamente material de TI. Isso deve ser entregue aos profissionais de TI, porque tem todo o layout a ser seguido e a orientação de como montar esses arquivos. Enfrise-se que também que a norma de procedimento fiscal número 3, ela acabou por revogar a NPF 27 de 2017, trazendo com isso um ordenamento único para este procedimento. O que chama atenção é que tanto no decreto quanto na norma de procedimento fiscal se usa a expressão retroatividade a 20 de outubro de 2016. E nós colocamos interrogações para esclarecer o óbvio. Afinal de contas, o direito de recuperação é retroativo a 2016? Isso não se discute. A lei, quando ela é benéfica, ela deve retroagir. O problema está na ideia de complementação, porque a lei que alterou a 11.580, trouxe também a ideia de complementação. E em vários momentos, tanto no decreto quanto na norma de procedimento fiscal, vocês vão ver que se fala que o complemento também deve ser feito a partir de outubro de 2016.
Evidentemente, essa é uma decisão que caberá ao profissional de contabilidade levar ao empresário. Lembrando aqui a regra máxima da ciência contábil, levar dados e informações para que o empresário possa decidir. Não cabe ao contador decidir, ele cabe levar ao empresário. O empresário é que deve assumir o risco. Afinal de contas, ele é o empreendedor. Ele é o direito de decidir se vai ou não assumir os riscos. De qualquer forma, nós temos um entendimento muito pacífico quanto a isso. Primeiro, a discussão jurídica, porque a rigor não existe previsão na Lei Complementar 87 dessa figura da complementação. Ressalte-se que não há, em momento algum, na decisão do Supremo Tribunal Federal, pedido que leve em consideração o complemento. Mas os próprios julgadores entendem que é algo relevante por uma questão de paridade de armas. Segundo, a retroatividade a 20 de outubro de 2016, se nós partirmos aí da premissa que esse assunto estaria vencido e não queremos judicializar o tema, e é bom lembrar que judicializar tem todos os riscos possíveis. No Rio Grande do Sul e em São Paulo, o tema já foi judicializado com esta discussão em pauta e até o presente momento os estados estão tendo êxito, o que significa dizer que o contribuinte e o empresário têm que ter ciência do risco que está assumindo. Mas, tomando-se a data de 20 de outubro de 2016, há um outro fato a ser observado. Se vocês observarem no texto que está na tela, existe aí uma regra de que a lei foi alterada em julho de 2018. E nós estamos falando aqui, em princípio da legalidade estrita. Ou seja, se nós formos conservadores, é possível se admitir, por previsão legal, que a data quo, ou seja, a data para complemento, partindo da premissa que não vamos judicializar, seria dia 12 de julho de 2018. E há um outro viés ainda a ser considerado. Como nós estamos criando hipótese de incidência nova, que é o complemento, a rigor eu tenho aqui também o princípio da anterioridade. Ou seja, a rigor, considerando a noventena e a própria anterioridade anual, também é possível se interpretar que a data qual poderia ser janeiro de 2019. Tecnicamente, são questões que merecem preocupação e que caberá ao contador levar ao empresário. De qualquer maneira, a partir desta evolução toda que nós temos, é importante se observar que já estivemos reunidos lá junto à Secretaria de Fazenda e tem-se entendido que isso é realmente algo a ser seguido e foi copiado muito no modelo catarinense e tem-se também aqui se considerar, a partir dessas informações que nós coletamos junto à Receita, que há um período natural de adaptação. O próprio Estado está aceitando, e é importante que o colega profissional de contabilidade saiba, que há possibilidade de empresas se apresentarem para um projeto piloto junto ao Estado para gerarem este arquivo. Nós temos um período, então, seguindo a lei, de outubro de 2016 a janeiro de 2020, né, que tem ainda esse período de adaptação, e com certeza as empresas de software, as empresas que produzem integradores, vão ter que produzir um material a toque de caixa. Por quê? Porque já existe uma obrigação a ser cumprida, que é o período de outubro de 2016 até janeiro de 2020, sem levar em consideração a discussão aí da legalidade, repito, da juridicidade do tema, e com certeza a partir da apuração fevereiro isso será feito com naturalidade. Então é uma informação muito importante para que o contribuinte que tiver interesse e tiver que desenvolver, busque ao seu integrador, ao seu desenvolvedor de software, uma solução que permita coletar os dados da sua massa de informações, porque basicamente é cotejo das notas fiscais de entrada, do arquivo XML, e das notas fiscais de saída, por item. E aqui é a dificuldade. É nessa hora que você vai ver se você tem um bom software, um bom ERP, porque aí você vai coletar as informações e vai colacionar. Aqui a sugestão que se dá é o famoso DEPARA, que é um trabalho que todo contador está habituado a realizar. Outra informação muito importante, quando nós falamos em restituição, nós temos que ter em mente que a ideia restituição é um gênero que permite aí um retorno de valor ao contribuinte. Mas nós temos três conceitos que são muito parecidos, mas são diferentes em ações. Primeiro, restituição está vinculada à ideia de recolhimento indevido. Ou seja, houve um recolhimento indevido. E eu alerto, a norma de procedimento fiscal número 3, em algum dado momento ela usa a expressão restituição, mas a norma a ser seguida é aquela decorrente do artigo 86 do regulamento de ICMS. Pedido, aguarda-se 90 dias e se faz o crédito em conta gráfica. Ah, eu não tenho como aproveitar isso em conta gráfica porque eu sou empresa do Simples, ou então eu tenho só em tributos com substituição tributária que não me geram abatimento. O próximo passo seria entrar com pedido de ressarcimento.
A recuperação está vinculada a situações onde originalmente a substituição tributária deveria ocorrer, mas houve uma mudança de cenário. Uma venda para fora do Estado, para contribuinte, que eu possa fazer uma nova substituição tributária em favor de outro Estado, ou com débito normal, ou mesmo a venda para consumidor final para fora do Estado. Ou seja, aquele imposto que foi retido em toda a sua plenitude, ele foi interrompido no meio do processo, então caberia a recuperação. Aqui cabe o procedimento do arquivo. E o terceiro fato é o ressarcimento, que é, na realidade, muito na linha de quem está habituado a fazer pé de compra, é aquele recurso de você fazer o pedido, adquirir o direito de recuperar o tributo e não tendo como utilizá-lo, poder fazer a transferência via ressarcimento, tem código fiscal próprio para isso, para um terceiro substituto que o aproveitará em sua conta própria da substituição tributária. Mas a rigor, o que é que consiste esta alteração? Nós temos visto aí muitos colegas que procuram informações a partir de terceiros e não leem, buscam informações em lugares que não deveriam e esquecem de ver que a lei é a fonte original. As dúvidas sempre vão existir, mas tentar adquirir por osmose não é o melhor caminho aqui. Então, a alteração propriamente dita e aqui uma grande discussão, se é ou não uma obrigação, né? Entendemos nós que é uma obrigação porque ela decorre de norma, decreto que estabeleceu. E essa obrigação consiste em produzir um arquivo magnético chamado de Arquivo Digital de Recuperação, Ressarcimento e Complementação. E aqui uma dica para quem tem desenvolvimento de software ou procura trabalhar, procure verificar o modelo catarinense, que nós já temos aí algumas sugestões que poderão facilitar o desenvolvimento deste arquivo. É um arquivo que será produzido mensalmente e lançado na EFD depois de transmitido ao Estado. Ou seja, ele não está dentro, diferente do modelo gaúcho, ele não está dentro do IFD. Eu produzo o arquivo, gero o arquivo, mando no ambiente eletrônico da Cefaz, ambiente virtual, ou Receita PR, me é devolvido um protocolo, e a partir desse protocolo eu vou lançar lá no bloco de ajustes do IFD, seja a débito ou a crédito, o valor a recuperar ou a complementar. De qualquer maneira, é muito importante, e aí a discussão se é uma obrigação. O fisco vai partir da premissa, se você quer fazer a obrigação e não quer restituir, é um direito seu. Mas se houver complemento, eu vou cobrar de você. E a orientação que nós obtivemos da reunião, que nós participamos junto com a Secretaria de Fazenda e com a Comissão de Direito Tributário da OAB, é no sentido de, no mínimo, produzir esse material e tê-lo em seu equipamento para eventual confirmação junto ao Estado. E quem é que está sujeito a essa obrigação? A rigor, o texto é muito claro, aqueles que praticam vendas a consumidor final dentro do Estado, o substituído. Ah, mas eu sou um substituto e tenho sessão de venda a varejo. Não é o caso. Um substituído que pratica venda a consumidor final e detecta que a margem usada no início é muito maior do que aquela praticada no final. Como é que eu acompanho isso? Existe nota técnica, existe obrigatoriedade legal de que essa informação conste na nota fiscal eletrônica. E, pelo menos desde 2018, tem até espaço no XML para que se coloque lá a base de cálculo e o imposto retido. Ou seja, existe um histórico. Ah, e se não é colocado essa informação lá na nota fiscal? A lei determina, né, como garantia salvo-conduto àquele que queira recuperar, que ele calcule sobre o valor total da nota a alíquota interna do produto sobre o valor constante na nota para recuperar. É lógico que isso vai prejudicar, porque ele vai pegar valor recente e, naturalmente, sempre vai ficar uma diferença e o cálculo é feito originalmente. É bom que você ressalte que este cálculo está respaldado lá no artigo 22, parágrafo 10, lá do Regulamento do ICMS do Paraná. O próprio decreto que alterou repete isso e a própria norma também garante esse procedimento. Será feito um cotejo item por item, e aí o trabalho de recuperação das informações do XML é fundamental para que nós consigamos efetuar o trabalho. Também, eventuais substitutos que vendam para fora do Estado, vendas feitas para o Simples Nacional, aquela questão envolvendo o percentual de redução, as vendas descritas lá no artigo 119 do anexo 9 do Regulamento do ICMS, venda para restaurante, lanchonete, similares, empresas de refeição industrial e até o caso de merenda escolar tem tratativa específica. E detalhe, os centros de distribuição que possuam estabelecimentos substituídos poderão também ter que entregar. O poderão no sentido do fisco poderá exigir.
cabendo ao contribuinte a obrigação de produzir. Ressalte-se que, além do imposto retido, tudo isso que nós falamos diz respeito ao Fundo de Combate à Pobreza, quando for o caso de ressarcir o complementar, e que, à luz, lá a partir do artigo 17, parágrafo 11 do Regulamento de CMS, aplica-se apenas a alguns produtos, dentre os quais água mineral, água gaseificada, artefachoaleria, produto de tabacaria, perfumes, cosméticos, cerveja, chopp, fumo, gasolina, exceto aquela gasolina para aviação. Lembrando que o paradigma adotado foi o modelo catarinense. Por que eu insisto nessa tese, meu querido colega profissional de contabilidade? É porque muita gente está procurando um software que desenvolva, um integrador. Procurem empresas que já desenvolveram o modelo catarinense e certamente a adaptação será mais fácil. Lembrando que eu já disse no início desse nosso bate-papo, o Estado está aceitando empresas com projeto piloto junto à Secretaria da Fazenda que queiram desenvolver isso. E é lógico que por mais que nós tenhamos o período de adaptação, afinal de contas a medida saiu no final de janeiro, nós ainda estamos nos adaptando, com certeza a apuração de fevereiro já terá que entrar no dia a dia. Questão de penalidades e consequências disso. Não existe previsão legal de penalidade específica, mas o fisco ele vai apresentar, segundo o que nos disse em reunião o profissional mais gabaritado presente, deverá apresentar um projeto de lei na Assembleia Legislativa, estabelecendo penalidade específica, estabelecendo regramento específico para isso. De qualquer forma, é algo que entra no campo das discussões jurídicas. E por que ele vai apresentar isso? Porque está em campo aqui a questão da definitividade da substituição tributária. Nada mais, nada menos que a regulamentação do Convênio 67 de 2019, o tal do regime optativo da substituição tributária. Com esse sistema, o fisco quer corrigir defasagens, excessos de margens de apuração da substituição tributária do MVA original. Então, logo isso seja ajustado, isso tem prazo provavelmente, na minha concepção, até junho deste ano para acontecer, ele vai sugerir ao contribuinte, olha, nós não vamos exigir de você o complemento, mas também você vai abrir mão da restituição e da recuperação do excesso, optando por um regime de definitividade da ST. Vão se habituando com essa expressão. Isso vai depender, naturalmente, de termo de acordo e, de acordo com o próprio Convênio 67, ele terá prazo mínimo de 12 meses, para que o contribuinte não fique mudando de lá para cá. Para começar já a pensar em concluir o nosso bate-papo, alguns aspectos pontuais do manual do arquivo digital devem ser considerados. Quanto à coleta de dados, item por item, identificação por identificação, será adotado o preço médio, por isso que é importante exigir que o contribuinte que venda informe. E essa regra de informação dos dados da substituição tributária aplica-se inclusive à empresa do Simples. Não é porque a empresa do Simples que ela não tem que informar a base de cálculo do imposto retido. Está lá no artigo 5º do anexo 9º do Regulamento de CMS do Paraná. Aqui se comprova a importância desses dados, porque é a tua massa, a tua base de dados que vai ser coletada a partir do recolhimento, da importação e geração desse arquivo. Eu lembro, este arquivo será feito mensalmente, ele gera um protocolo quando enviado e eu lanço na apuração. Evidentemente, se você é uma empresa normal, faz a entrega da FD no dia 12, se é uma empresa de apuração centralizada no dia 10. Ou seja, mensalmente essa obrigação vai existir. E aqui fica uma preocupação natural. Cruzamento de dados, o inventário, porque na prática você vai ter que fazer um inventário mensal. Isso está previsto, inclusive, salvo as empresas lá do Simples que terão uma situação. E aí fica o convite, né? A gente aprendeu pelo amor ou pela dor. Leiam a norma de procedimento fiscal e vocês vão detectar que realmente o inventário mensal, que normalmente estamos preocupados lá no IFD e fazê-lo anual, acaba sendo mensal. A retificação, você poderá fazê-la a qualquer tempo, por enquanto, desde que justifique os motivos da retificação. E é sempre lembrando que se daqui 2, 3, 4 meses você retificar, isso vai trazer como reflexo uma eventual retificação da EFD. Por quê? É uma pré-apuração de um valor que vai ser jogado dentro da EFD. Também importante observar como legislação que existe a ser observado é o artigo 74, que trata dos pagamentos e recolhimentos, o artigo 86, que trata do pedido de restituição, o anexo 9, que regulamenta todo o procedimento específico quanto à substituição tributária, o anexo 12, que fala do Fundo de Combate à Pobreza, a norma de procedimento número 3 de 2020 e o manual do arquivo, que está tudo disponível lá no site do Estado. Bom, dito isso, para não alongar mais e fazendo
vezes de encerramento do nosso bate-papo, fica aqui bem claro que são obrigações várias. A maior dificuldade é a geração desse arquivo, agora é trabalho de TI, e principalmente é a hora da verdade se você tem uma boa base de dados. Questionamentos complementares vão poder existir, evidentemente, mas os nossos amigos aqui do CRC sabem que sempre estaremos à disposição de vocês para qualquer discussão. Nós, na medida do possível, temos lá nossas redes sociais e sempre coletamos, gostamos de participar desse processo de troca. Como professores que somos, estamos habituados. Dessa forma, termina o nosso bate-papo agradecendo a oportunidade que nos foi dada pelo CRC, mandando um abraço a todos os profissionais de contabilidade e sempre digo que contabilidade, antes de ser uma ciência, que de fato é uma arte. É uma arte, e eu costumo dizer, de engolir batráquios, porque na realidade é mais um batráquio que o profissional de contabilidade vai ter que administrar, porque é um volume de informações que ele vai ter que produzir e muitas vezes ele não tem base de dados para isso. Aí é que você realmente vai fazer a diferença. Parabéns para você, obrigado, até uma próxima oportunidade.